Se a gente for trabalhar apenas com a parte recomendada, nós vamos ter que escolher qual vai ser a nossa altura de camada e o que seria essa parte de altura de camada. Se eu colocar aqui 0,12 milímetros de altura de camada, vai acontecer o quê? Ele vai ter alturas, pessoal, camadinha sobre camadinha de apenas 0,12 milímetros. E isso vai me dar uma qualidade. Essa qualidade vai ser extremamente importante para determinar o tempo que a gente vai utilizar. A questão de quantidade de material não vai mudar muito, mas a questão de tempo muda bastante. Olha só, dá uma olhada só nisso, pessoal. Com recursos básicos, a gente iria imprimir algo parecido com isso aqui, ó. Ele iria imprimir todas essas partes aqui com suporte. Nós teríamos aqui, ó, um monte de linhas, ó, passando por fora da peça. Isso aqui eu fico meio na dúvida se isso é interessante ou não. Olha só para vocês entenderem o que está acontecendo. Dá só uma visualizada. Ele está imprimindo aqui o suporte primeiramente, está indo e voltando lá em cima do suporte, fazendo essa parte de impressão. Depois do suporte, ele vem e faz a parte da frente aqui, fez um pedacinho e fechou o suporte. Beleza. Depois aqui, ele veio para a camada interna, uma camada, duas camadas e depois fez a camada externa. Fez aqui o preenchimento e aqui que é o X da questão. Olha só, depois que ele veio e fez o preenchimento, eu não sei se vocês observaram, olha, mas ele veio andando por fora da peça aqui, olha só. Ele terminou ali o suporte, ó, ele vem andando por fora da peça e termina o suporte do outro lado. Depois ele volta a andar por fora da peça de novo para terminar o suporte do outro lado. Muito bem. Dessa forma aqui, esse monte de linhas por fora, pessoal, eu acho que é complicado. Eu não gosto muito desse monte de linha por fora, não. Porque ele demora muito para fazer esse percurso e geralmente baba material aqui por fora. Depois vem até aqui, ó. Eu não curto muito esse tipo de situação. Mas seria a parte básica. A parte básica seria utilizando esses recursos. E depois aqui na parte de baixo, olha lá, o pezinho dele vai sendo feito todinho apoiado aqui, numa boa, fazendo um preenchimento aí. Show de bola. Bom, vamos tentar dar uma melhorada nisso daí. Repara o seguinte, esses pontos brancos que nós temos aqui, ó, é tudo ponto de costura. E essas costuras, elas estão esparramadas pela peça, veja só. Ora está vindo aqui, ora está vindo aqui. Aparentemente, o que está ligado aqui vai ser nos cantos mais agudos da peça. Se isso estiver realmente nos cantos mais agudos, menos mal, porque aí ajuda bastante aí. Só essa parte aqui que ficou bem no meio da bota ali, isso aqui poderia ser melhorado. Vamos ver o que a gente pode fazer então entrando na parte do personalizado, ainda assim com comandos, vamos pegar aqui comandos avançados, vai, para a gente poder dar uma andada um pouco mais à frente. Vamos pegar aqui primeiro a questão de velocidades. Ele está falando aqui que vai utilizar velocidades de parede, velocidade de impressão de 50 milímetros, e aí você presta atenção que ele muda essa velocidade para 25, ele joga a metade. Eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui 40 milímetros por segundo em todas as velocidades, olha só, porque é uma velocidade que me agrada bastante, já foi bem testada aqui já. Depois, controle de aceleração aqui e controle de jerk, eu também gosto de fazer o meu controle. Vamos ver aqui, isso aqui só na base do Expert que vocês têm essa opção. Olha só, no caso dessa Enderzinha aqui, ele está com aceleração de 500 milímetros por segundo. Como eu gosto de trabalhar com velocidades mais lentas, eu trabalho com acelerações mais rápidas. E aí, essa aceleração, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela, porque se você colocar uma velocidade muito rápida e uma aceleração muito alta, provavelmente vocês vão ter problemas. E o jerk aqui, controle de jerk, nós podemos deixar aqui com 8 milímetros por segundo, mas um valorzinho bem bacaninha também é de 10 milímetros por segundo, ele atende
Muito bem. Aqui eu estou com retração de 5, velocidade aqui eu gosto de jogar pelo menos aí uns 65 milímetros por segundo, para ele fazer uma retração um pouco mais rápida. Bom, uma outra situação que a galera fica aí bem interessada, pessoal, é na parte de suportes. Nessa pecinha a gente já viu que o suporte padrão não ficou lá grande coisa. Se a gente pegar para colocar um outro tipo de suporte, que é o suporte do tipo em árvore, e colocar aqui, ó, ângulo do galho de suporte 40 graus, que seria qual é o ângulo máximo que esse galho vai poder ter até atingir o objetivo dele, é no máximo 40 graus, é um ângulo bem bacana. E eu vou colocar aqui, ó, colocação de suportes em todo lugar e ângulo para caracterizar seções pendentes de 60 graus. Vamos mandar fatiar para ver como que isso aí vai ficar. Olha só, pessoal, nesse caso aqui, ó, 2 horas e 8 minutos, e vocês já vão reparar que esse tipo de suporte, ó, ele é um suporte diferenciado, ó. Ele vai ser um suportinho, ó, que vai vindo em volta da peça, e esse suporte ele é bem bacana. Ele vai criando ali os apoios de forma que fique bem bacaninha esses apoios todos. Bom, nesse caso, galerinha, eu não consigo fazer uma peça sem necessidade, ou colocando suporte mesmo não havendo necessidade, só para mostrar para vocês. Aqui a gente já pode começar a verificar, ó, que o suporte está totalmente longe da peça. Isso mostra que não vai servir para nada, só para gastar tempo e material. Nesse caso aqui, o que eu faria? O único lugar que realmente haveria uma necessidade um pouco maior de suporte seria nessa parte de baixo aqui, ó. Essa parte aqui provavelmente haveria aí uma necessidade um pouquinho maior de suporte. Mas eu mesmo assim faria sem suporte, depois eu consertaria aqui, muito provavelmente com o Durepox, porque não vejo muita necessidade assim. Mas vamos lá. Aqui eu vou colocar um inibidor de suporte, ó. Esse inibidor de suporte, nós vamos colocar aqui, ó, redimensionamento uniforme, vou aumentar ele, bem grandão, e vou colocar na parte superior praticamente toda aqui, ó, porque eu não preciso nada de suporte na parte superior. Muito bem. E nessa parte aqui eu colocaria o ângulo de suporte aqui, ó, fala 60 graus, eu colocaria aqui, por exemplo, 50, de forma que ele ficaria mais preenchido aqui, ó. Então ele iria fazer um suporte para mim com maior densidade, aí isso seria bem legal. Por quê? Porque aí eu tenho um apoio melhor nessa parte, que é justamente onde eu preciso. Uma outra coisa muito importante aqui, ó, é que se eu fizer essa peça aqui com 0,12, a distância do suporte, ó, é interessante ficar 0,24. A distância de XY do suporte aqui está com 0,8. Esse 0,8 aqui, como a nossa peça é extremamente pequena, eu já vou jogar 0,4 aqui, porque senão o suporte vai ficar tão longe da peça que nem vai servir para nada. Então, vou jogar aqui uma distância XY de suporte 0,4. Vou colocar aqui o suporte do tipo árvore. Distância, aqui é importante, ó, a altura do passo do suporte da escada, 0,3. Aqui eu vou colocar o 0,12, que seria a escadinha que vai formar no suporte. E eu vou colocar a mesma altura de camada que vai ser da parte aí desse degrau. A escadinha do suporte ele vai ter o mesmo degrau da nossa altura de camada. Isso eu gosto bastante de manter o mesmo valor aí. Depois nós temos habilitar a interface de suporte, show de bola. Esse preenchimento aqui eu gosto de colocar maior. Vou colocar 60 graus e também vou colocar aqui, ó, como a gente está utilizando do tipo em árvore, eu vou colocar o zigue-zague para a gente ver como que vai ficar. Dependendo como for, a gente tem que mudar para o concêntrico. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Olha só, 1 hora e 57 minutos, 7 graminhas de material e olha que bacana. Agora, pessoal, eu tenho suporte apenas no local que eu preciso, olha só. Somente naquela área ali, ó, aonde eu julgaria que fosse um pouco mais interessante de se ter esse detalhamento.
Olha só que bacana ali, ó. Então, ó, é nesse local aqui apenas que haveria necessidade do suporte. De resto, não há necessidade em nenhum lugar. Muito bem. O que mais aí que a gente poderia estar fazendo? Ele está fazendo aqui a parte de costura nos pontos mais agudos. Veja só. Ó, tá nada, ó. Ele está aqui, ó, alinhamento da costura em Z especificado pelo usuário. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, o mais curto. Esse mais curto eu gosto bastante de utilizar quando eu vou fazer uma peça muito grande. No caso dessa peça que ela é pequenininha, o mais curto não seria tão necessário. Nesse caso aqui, eu acredito que o caso dos pontos mais agudos seja a opção mais interessante. Mas deixa ele fatiar aqui só para... Olha só, como ele colocou aqui no mais curto, ó, ele jogou aqui atrás tudinho, ó. Ele jogou lá para trás, o ponto mais curto, ó, fez a nossa costura praticamente toda atrás da peça. Essa é uma opção. Não é ruim essa opção, não. Vai ficar uma linha de costura ali atrás. É uma opção válida. Porém, no nosso caso, talvez pegando nos cantos agudos seja uma opção mais interessante ainda, porque no canto agudo fica bem escondido essa costura. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, no canto mais agudo e manda fatiar. Olha só como é que ficou agora. Nesse caso aqui, ele jogou, ó, todas as partes de costura na onde ele encontrou um ângulo mais agudo. Olha só que bacana. Ele fica escondido, ó, nas partes aqui do couro e por aí segue. É uma opção para garantir a qualidade, uma opção bem bacana. Bom, como eu já defini aqui agora como é que vai ficar a nossa botinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a outra bota junto e olha só, nós temos aqui as duas botas que nós vamos estar trabalhando. O que eu vou fazer nessa botinha aqui também? Eu vou colocar um inibidor de suporte nela também, vamos colocar aqui numa escala que atenda a nossa situação. Olha só, apenas pegando aqui, ó, na parte de baixo. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar uma girada nessa peça aqui, ó, para os dois suportes ficarem muito próximos um do outro. Olha só. Olha que bacana essa sugestão de trabalho para vocês. Ó, aqui. Olha lá. Onde eu vou precisar de suporte nas duas peças, ó, acaba sendo no mesmo lugar. O ângulo também está de 50 graus. Vou mandar fatiar para você. Olha só que bacana. Dessa forma aqui, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui a nossa pecinha, ó, toda ela vindo com o suporte, belezinha. Fechou, subiu. O suporte que a gente tinha aqui, ó, ele se dividiu em dois, ó, serviu para as duas orelhinhas ali, show de bola. E veio e fechou a nossa peça até o final. Muito bom, essa aí é uma sugestão. Nós temos aqui 3 horas e 27 minutos. Bom, no meu caso, eu gosto de deixar no mínimo 8 horas a máquina funcionando, porque é o tempo do meu trabalho. Então eu vou colocar mais peças aqui. Vamos lá. Olha só que interessante. Vamos colocar aqui a pelvis dele também junto, porque essa pelvis a gente vai precisar de um suporte. Talvez nem precisasse de suporte na parte de baixo aqui, ó, porque esse ângulo aqui não é lá grande coisa, a parte de ângulo dessa peça. Fora que a gente está trabalhando com uma altura de camada um pouco mais fina, nem haveria necessidade desse ângulo de suporte aqui. Vamos fazer o seguinte, nessa peça aqui nós vamos colocar um supressor de suporte praticamente em toda a peça. Eu não quero suporte nenhum nessa peça aqui, ó. Então essa daqui, ó, vai ficar sem suporte em tudo, olha só. Ela vai ficar livre de suporte a parte das pernas. Vamos lá agora, vamos pegar essa pecinha e vamos colocar ela mais próxima aqui, ó, de todo mundo,
para que seja feito o menor possível aí de travel, né? Que são a parte de percurso. Olha só, aqui nós vamos jogar bem pertinho uma da outra. Belezinha. Trouxe bem pertinho, show de bola. E agora nós vamos ter uma outra questão muito importante. Veja só, na parte aqui de aderência da mesa, como eu estou colocando várias peças, eu não gosto de usar o skirt. Eu gosto de usar o brim, porque o brim ele vai criar uma camada embaixo que vai unir todas as peças. Isso daí ajuda por demais. 8 aqui eu vou colocar uns 12. Brim, somente para fora. Somente para fora aqui nesse caso já vai ser o suficiente. Olha que bacana que vai ficar isso aí. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante aqui também é densidade de preenchimento. Olha só, 20% é bastante material, viu pessoal? Mas vamos lá, vamos manter 20%. Vamos colocar aqui a opção giroide e eu gosto também de conectar as linhas de preenchimento para os preenchimentos ficarem todos conectados. Vamos mandar fatiar para ver o que vai acontecer. Muito bem, pessoal, olha só, aqui nós temos 8 horas e 34 minutos, já é aí um tempo bem bacana, porque antes de você sair para o trabalho, você põe essa peça para rodar e se tudo correr bem, quando você chegar do seu trabalho, você já vai estar aí nos finalmente dela pronta. Vamos ver o que é que vai acontecer por todo esse caminho do bico por cima da peça. Vamos dar uma olhada. Olha só, pessoal, aqui nós temos então a opção do giroide, aonde ele vai criar uma superfície todinha ali, ó, arredondada para a gente, é uma opção bem interessante. E vai criar, ó, o corpo inteiro da nossa peça. Show de bola. Vamos colocar isso aqui para imprimir? Outra coisa que é muito interessante é o brim que a gente tinha comentado ó, lá na primeira camada. Ó. Repara que ele ligou as 3 peças. Ó. Isso, olha só, aqui facilita muito ó, esse lado de você não ter aí um descolamento das peças em função das peças estarem sozinhas. Essa daqui só que ficou um pouquinho estranho. Ó. Ele está vindo ó, meio no ar, estão vendo ali ou não? Isso não é legal. O que a gente tem que fazer? Vem aqui no preparar, pega a peça, esta peça aqui, que é a peça da pelvis, né? E pede para a peça da pelvis, ó, dar uma acertada. Olha só. Vamos colocar aqui, rotacionar, ó. Selecionar um plano e a gente clica no plano que a gente deseja. Aí agora ela se ajeitou. Dessa forma, ele fica belezinha apoiado na peça. Show de bola. E aqui agora nós vamos partir para mandar fatiar novamente. 20% eu achei muita coisa, viu pessoal? Vou colocar 10% só, que já é mais do que suficiente. Para essa pecinha nossa ainda, eu vou deixar 10%, talvez até menos do que isso. Vocês já sabem que eu gosto mesmo de fazer com 0%, né? Mas vamos pegar aqui na parte básica, seria aí com o mínimo de preenchimento para não dar problema nas camadas superiores. Olha só, jogamos aqui para 7 horas e 11 minutos em função de a gente ter diminuído a quantidade de suportes. E aí, muito provavelmente ele vai jogar um pouquinho mais para cima, talvez aí com 8 horas ele esteja terminando essa peça. Olha só, nesse caso aqui, ó, ela já ficou bem mais livre de muito carregado, né? Aquela parte ali de preenchimento. Ficou um preenchimento muito mais leve. Então, vamos colocar isso aqui para imprimir, para a gente ver como que vai ficar.